Ei, galera! Então, esse vídeo tem como objetivo apresentar sobre os fármacos antivirais usados na medicina veterinária. É um trabalho de complementação para a disciplina de farmacologia veterinária do curso de medicina veterinária da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, então vamos lá, começando com os vírus. A palavra vírus vem do latim, que significa fluido venoso ou toxina. Os vírus são seres muito simples e pequenos. Eles medem menos de 0,2 nanômetros. Um vírus sempre precisa de uma célula para poder replicar seu material genético, produzindo cópias da matriz. Assim, possui uma grande capacidade de destruir uma célula, pois utiliza toda sua estrutura para seu processo de reprodução. O ambiente para replicação precisa ser o interior de uma célula, que contém ribossomos e outras substâncias, efetuando a síntese da proteína dos vírus e permitindo que ocorra a multiplicação do material genético. Em muitos casos, os vírus modificam o metabolismo da célula que parasitam, podendo provocar sua degeneração e morte. São as moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de célula o vírus irá infectar. Geralmente, o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito. Existem vírus que infectam apenas bactérias, denominados bacteriófagos. Os que infectam apenas fungos, micófagos. E os que infectam plantas e animais, vírus de plantas e vírus de animais. Bom, a estrutura do vírus. Existem muitos tipos diferentes de vírus no mundo. Eles variam muito em tamanho, formato e ciclo de vida. Mas, basicamente, um vírus possui uma cápsula proteica protetora ou capsídeo, um genoma de ácido nucleico feito de DNA ou RNA dobrado dentro de um capsídeo, uma camada de membrana chamada de envelope. O capsídeo ou cápsula proteica de um vírus é formado por muitas moléculas de proteínas, não apenas uma grande. As proteínas se juntam para formar unidades denominadas capsômeros, que juntas formam o capsídeo. Além do capsídeo, alguns vírus também têm uma membrana lipídica conhecida como um envelope. Esse envelope pode ser externo, envolvendo totalmente o capsídeo, ou interno, encontrado abaixo do capsídeo. Os vírus podem apresentar todas as combinações possíveis de encadeamento e o tipo de ácido nucleico, como por exemplo DNA de cadeia dupla, RNA de cadeia dupla, DNA de cadeia única ou RNA de cadeia única. Os genomas virais também podem se apresentar em várias formas, tamanhos e variedades, embora sejam geralmente muito menores que os genomas de organismos celulares. Bom, falando um pouco do ciclo reprodutivo dos vírus. De uma maneira geral, ele pode dividir nas seguintes etapas. 1. A absorção. É a etapa em que o vírus se liga aos receptores de membrana da célula hospedeira. 2. A penetração. É a etapa em que o vírus adentra a célula. 3. Desnudamento. É a etapa em que ocorre a remoção do capsídeo e a liberação do material genético para dentro da célula. 4. Transcrição e tradução. É a etapa em que ocorre a formação de proteínas dos vírus. 5. Manutenção. É onde ocorre a formação das novas partículas virais. 6. Liberação. O vírus sai do interior da célula pronto para parasitar outras células do hospedeiro. Bom, partindo para os medicamentos. Os antivirais são uma classe de medicamentos usados especificamente para tratar infecções virais. São diferentes dos viricidas, que desativam as partículas do vírus fora do corpo. Atuam em eventos específicos de replicação viral, inibição da síntese de ácidos nucleicos ou proteínas dos vírus, dado que utilizam a maquinária celular para sua reprodução. Os antivirais estão dentro da família dos antimicrobianos. A quimioterapia antiviral consiste em usar substâncias que bloqueiam uma das etapas da multiplicação viral, sem interferir muito com a biologia normal da célula hospedeira. Um bom antivírico deve apresentar algumas características, como por exemplo, penetrar na célula, possuir um amplo espectro, ter especificidade para enzimas virais ou induzidas por vírus, possuir uma potência suficiente para inibir completamente a replicação vírea, não conduzir o desenvolvimento de resistência, exibir uma toxicidade mínima para a célula hospedeira, não interferir com os mecanismos de defesa celular, não suprir o processo normal de desenvolvimento da imunidade ativa do hospedeiro. Assim, o mecanismo de ação dos antivirais são
bloqueio da ligação do vírus, a inibição da síntese de DNA, a inibição da síntese proteica, a inibição do juntamento, a inibição da liberação de vírus, a inibição do vírus não encapsulado e o estímulo imunológico, começando com os bloqueadores da absorção viral. Os bloqueadores da absorção viral da membrana das células têm duas formas de bloquear a absorção viral. Uma delas é a mimetização de proteínas de absorção viral, as VAPs, por moléculas que se ligam a receptores celulares, como anticorpos antirreceptores, e moléculas ligantes, que podem ser naturais ou sintéticas. Outra forma de absorção viral é a utilização de moléculas que mimetizam os receptores celulares e se ligam às VAPs. Na medicina veterinária, a forma de absorção viral mais utilizada é a utilização de soros hiperimunes em casos de infecções. Os anticorpos presentes no soro aderem aos VAPs, bloqueando a absorção viral. Outro mecanismo de ação são os inibidores da síntese de ácido nucleico viral. A replicação viral depende diretamente de corromper a máquina de replicação celular para replicar o genoma viral. Análogos de nucleotídeos e nucleosídeos interagem com enzimas e ácidos nucleicos e inibem a transcrição viral. Esses medicamentos agem como prodrogas que se ativam quando fosforiladas. São os melhores fármacos da atualidade, pois são altamente seletivos, sendo inativos apenas por enzimas virais. Agora falando dos antivirais que inibem enzimas proteolíticas. Como alguns vírus necessitam dessas enzimas para a clivagem de proteínas, desenvolveu-se medicamentos para bloquear a atividade dessas enzimas. Inibidores de neuroaminidases. O mecanismo desses fármacos ocorre pela inibição seletiva de neuroaminidases da influenza vírus A e B, que é uma glicoproteína importante para a infectibilidade do vírus, e sua liberação extracelular de material viral. Dessa forma, o vírus é inibido de se propagar no organismo. Moduladores do sistema imune. Eles melhoram o desempenho dos mecanismos de defesa e aceleram a eliminação dos vírus infectantes. Incluem a imunoglobulina, que são anticorpos que atuam no envelope viral e neutralizam sua ligação com a célula. Também os interferões, que induzem e atuam no crescimento, na regulação celular e nas respostas imunológicas. E ainda temos a inosina planobex, que é o imunomodulador que afeta a síntese proteica viral e potencializa o sistema imune. Bloqueadores do ingresso viral na célula. Os fármacos inibem a enzima neuraminidase dos vírus influenza, impedindo que este entre na célula e cause uma infecção. Com isso, os fármacos impedem que o vírus se dissemine de uma célula para outra. Agora a gente vai falar de cada um dos fármacos antivirais. Começando pela hidroxiridina. A hidroxiridina é indicada para o caso de tratamento local das lesões da pele e das mucosas, provocada pelo vírus da herpes simples, tanto na fase inicial quanto nas recessivas. A apresentação deles é uma embalagem contendo um comprimido de 10 mg e separadamente um frasco diluente, com 10 ml de solução e aplicador. Os efeitos colaterais são irritação local. A vitarabina é indicado para ceratoconsjuntivite aguda e ceratite epitelial. O modo de uso é via tópica, pomada oftálmica, e seus efeitos colaterais são náuseas, vômitos e diarreia. Azidovudina tem como indicação o tratamento de vírus FIV e FeLV em felinos, e o modo de uso é via oral ou intravenoso. Os efeitos colaterais são vômito, apatia, anorexia e perda de peso progressiva. E as contraindicações são que não devem ser usados com pacientes com hipersensibilidade conhecida ao princípio ativo, ou em pacientes com deficiências hematológicas ou insuficiência hepática. O aciclovir. Ele tem como indicação o tratamento de infecções de pele causadas pelo vírus simples, incluindo a herpes genital e labial. Seus efeitos colaterais podem ser observados alterações digestivas, tromboflebite ou formação de bolhas cutâneas, distúrbios neurológicos, tais como os tremores, agitação, desorientação e letargia. O aciclovir deve ser administrado com cautela a pacientes com insuficiência renal, e seu uso crônico em altas doses pode causar cristalúrias e insuficiência renal. O ribavirina tem como indicação o tratamento de sinomose e infecções respiratórias e hepatite C em humanos. Seu modo de uso é via oral em cães e tem como contraindicação pacientes com hipersensibilidade, conhecido ao princípio ativo,
e pacientes com doenças cardíacas graves e hepatopatias. Em dose aguda, tem efeito hematopoético. E a amantadina tem como indicação o tratamento de Parkinson idiopático, arteriosclerótico e pós-encefálico, e como efeito colateral vômito, anorexia, erupções cutâneas e retenção urinária. E essa foi a nossa aula de antivirais, espero que tenham gostado. Muito obrigada!